Oi, gente linda! Hoje estamos aqui para falar do segundo livro desse canal Mania de Livro. Na verdade, o livro número um, porque o primeiro era só um teste que acabou ficando, né? Então, esse é o nosso livro número um, essa velharia aqui, Uma Tragédia Americana. Gente, eu tenho que ter por esse livro o mesmo respeito que se tem por um velhinho, porque é isso que ele é, um velhinho. Parece que ele foi passado na máquina de lavar assim por duas vezes. As folhas estão frágeis, se desintegrando. Ele está realmente velho, velho mesmo. Eu fiz diversas anotações sobre ele. Publicado nos Estados Unidos em 1925, aqui do Brasil em 1946, pela editora Livraria Martins, não sei nem se ainda existe. A tradução é de Lewis Carroll. Ele tem nessa versão 466 páginas, mas é que a fonte é minúscula. Aliás, gente, eu devo dizer para vocês que a diagramação desse livro é um problema para quem vai ler. É um problema bem sério, porque, gente, não sei se dá para ver. A fonte é minúscula, cada letra tem o tamanho assim de uma formiguinha. Não é um livro fácil de ler, é um livro denso, é um livro que cansa, é um livro que se ele não tivesse uma narrativa tão maravilhosa, eu teria largado. Eu só li esse livro assim na cama. Eu levava esse livro para a cama toda noite porque é impossível carregar esse livro para cá e para lá, ele está muito velho. A Nova Cultural tem uma segunda edição em língua portuguesa que é de 1988. Eu ainda pretendo adquirir. Acredito que nessa nova versão ele não esteja tão velhinho, né? Apesar de que 1988 também já está no passado, né? Mas não tão no passado como 1946, ano da primeira edição em língua portuguesa. E eu iniciei essa leitura em 21 de setembro desse ano, terminei em 11 de outubro. Portanto, até que eu fui rápido, né? Uma história americana é a história de Clyde Griffiths. E aqui eu preciso dizer para vocês que Clyde realmente existiu. Ele era Chester Gillette. Nada a ver com a fábrica de lâminas Gillette. Eu já até pesquisei sobre isso. Ou não tem a ver, ou a família encobriu, né? Porque Clyde aprontou, e aprontou muito feio, e é sobre isso que trata o livro do Theodore. O verdadeiro Clyde, então, era Chester Gillette, e ele foi acusado de ter assassinado sua namorada, Grace Brown, também conhecida por Billy Brown, isso em 1906. Ele foi levado a julgamento, porque rapidamente descobriram o crime que ele tentou muito infantilmente encobrir, e ele foi executado na cadeira elétrica em 1908. Isso não é spoiler, porque isso está por tudo. Esse crime realmente aconteceu. E em 1925, Theodore Dreiser, então, ele se inspira nesse crime da vida real para escrever o seu livro e nasce assim Uma Tragédia Americana, que se tornou um dos meus livros favoritos na vida. Esse livro vai morar no meu coração assim eternamente, porque é um livro que realmente vale a pena. Esse livro, ele é formado por um triângulo, vamos dizer assim. Três pessoas que são os principais com Clyde na base. A Clyde Griffiths era um rapaz pobre, ambicioso, extremamente orgulhoso, vaidoso, queria se pertencer à alta sociedade. Inclusive aqui na página 13 eu anotei uma observação que resume todo o Clyde, porque Clyde era tão vaidoso e orgulhoso quanto pobre. Essa combinação não é muito boa. Vaidoso, orgulhoso e pobre. E, enfim, era também um rapaz jovem, bonito, cheio de vida. E, e eu acredito que essa combinação toda de fatores, mais a educação religiosa que ele recebeu, a incapacidade dele de aceitar a vida, e o hábito que ele tinha de se comparar com outros, vai conduzindo ele ao que seria essa tragédia americana mencionada no título. O segundo vértice desse triângulo é Roberta.
Roberta é jovem, bonita, também pobre, uma moça de origem humilde. Ela saiu lá da zona rural, de uma fazenda muito simplesinha, em que ela vivia com os pais, e vai para Lycurgus, que é a cidade onde o Clyde morava. E lá ela tem a infelicidade de cruzar com o Clyde. Ela é tida assim como uma moça extremamente bonita, um pouco conservadora, também um pouco vaidosa e bastante sonhadora. Esse livro é uma representação do naturalismo. O Theodore Dreiser era um escritor que a gente pode chamar de naturalista. E naturalista é aquele cara que escreve seus personagens a partir de um retrato muito realista da sociedade. Quer dizer, ele não enfeita, não tem aquela coisa do herói, do bandido. Todos são meio bandidos, meio heróis, têm virtudes, mas também têm vícios. Essa é uma representação naturalista da literatura. O terceiro vértice desse triângulo é Sondra. Eu adorei esse nome, Sondra. A Sondra é uma moça jovem, rica, também ela muito bonita, extremamente elegante, pertencia a uma das famílias mais importantes de Lycurgus. E no começo eu tive uma percepção dela, assim, de uma moça muito fútil, muito vazia, muito egocêntrica. Depois a gente vai vendo que ela é bastante coração até, ela é bastante amiga dos amigos e ela é, vamos dizer assim, uma pessoa gentil, ela não é uma pessoa ruim. E ela vai se interessando pelo Clyde. E esse interesse dela pelo Clyde é o ápice de toda a tragédia desse livro. Aqui eu anotei assim sobre a Sondra. Preferia ser dominada do que dominar. O autor não explica muito bem o que quer dizer isso, mas eu acho que ela procurava inconscientemente alguém que realmente a submetesse. Foi a impressão que eu tive, tá? O romance, esse romance, Uma Tragédia Americana, foi lido pela nossa autora Jeanette Claire, que faleceu em 1982. Não sei se vocês lembram das novelas da Jeanette Claire. Jeanette Claire escreveu grandes telenovelas. E uma dessas telenovelas que eu não assisti, porque eu tinha 4 aninhos, foi Selva de Pedra. E Selva de Pedra foi inspirado em Uma Tragédia Americana que Jeanette havia lido mais ou menos naquela época. O livro ele tem um formato feito pelo autor de 3 partes. Então ele é dividido em livro 1, livro 2 e livro 3. O livro 1 começa com a infância do Clyde. Ele tinha 12 anos, fazia parte de uma família extremamente religiosa. Então a família fazia pregações. Isso que vocês ouviram são as minhas gatas, tá? Mal educadas. Então, ele vivia em uma família que fazia pregações em público, tocava pianinho na calçada, cantava hinos, lia a Bíblia, pregava para as pessoas, distribuía panfletinhos. Ele era obrigado a fazer tudo isso porque ele fazia parte da família, tinha então 12 anos e ele odiava isso, envergonhava-se, tinha um forte ressentimento contra isso. Era uma criança bastante triste. Ele queria estar em outra vibe e ele estava ali. Ele gostava muito da sua irmã Esther, e que também não gostava daquele teatro todo. E Esther, inclusive, ela foge com um rapaz que é ator de teatro, que a abandona grávida, isso humilha muito a família. É uma parte que aparece no livro. Eles viviam em Kansas City, nos Estados Unidos. Clyde sempre insatisfeito com a vida que levava. E esse primeiro livro termina quando envolvem o Clyde numa confusão policial, e aqui eu tenho a dizer que ele era inocente. Pelo menos aqui ele era inocente. Ele estava dentro de um carro que não era dele, o motorista estava acontecendo uma nevasca, o motorista atropelou uma menina, a menina morreu, o motorista era amigo dele, conhecido. Não atendeu a menina, né? Deixou a menina morrer. Isso é considerado um crime bem grave na América do Norte.
E só que o Clyde ele estava ali de gaiato, né? Ele não tinha muito a ver com o que estava, com o que tinha acontecido. E o cara acabou batendo o carro e aí todo mundo fugiu. O Clyde, muito jovem, imaturo, nervoso, fugiu também. E o motorista, esse sim, foi preso, pegou 2 ou 3 anos de cadeia e ele disse que os outros também. Entregou todo mundo, deu o endereço, o nome de todo mundo e disse que eles incentivaram ele a correr. Da parte do Clyde, isso não é bem verdade, né? Mas Clyde se apavorou e fugiu. Abandonou Kansas City e foi viver em Los Angeles. Não, desculpe, Chicago. Foi viver em Chicago, quando então termina a primeira parte. O livro 2 começa com Clyde trabalhando assim, todo com medo, né, de ser descoberto por causa do escândalo que aconteceu, desse acidente. Então ele trabalhava em Chicago, ele começou assim fazendo bicos aqui e ali para sobreviver, e trabalhou em galpões e carregamentos de caminhões e não sei mais o que, até que ele encontrou um dos antigos amigos dele, que também estava envolvido com o acidente, e esse menino conseguiu um emprego para ele em um clube de cavalheiros, uma espécie de hotel, assim, pelo que eu entendi. E ali ele encontra o tio dele. O tio era o cara rico da família, a parte rica da família Griffiths. Ele tinha em Lycurgus, que é uma cidade que eu não sei se existe de verdade, pesquisei, não achei nada sobre ela. Ele tinha uma fábrica de camisas e ele era um homem muito rico. E ele ficou muito feliz de ter encontrado o sobrinho, filho do irmão dele, que ele sabia que era gente muito pobre, e ele acaba dando uma força para o menino, consegue um emprego para o menino na sua fábrica. E Clyde então vai para Lycurgus e lá ele vai trabalhar na produção pesada dessa fábrica, dos porões, assim, dá uma ideia assim de que era trabalhar com caldeiras, que era tudo muito quente, muito abafado, e que ele sofreu muito lá, ficou vários meses lá, inclusive massacrado pelo primo, que era fisicamente muito parecido com ele e que o odiava. Esse primo então começou a fazer de tudo para prejudicar o Clyde, né? E o Clyde sempre ali. Eu tenho uma certa simpatia pelo Clyde, sabe? Apesar do que aconteceu depois. Infelizmente, eu vou ter que dar esse spoiler, gente. É um spoilerzão. Mas é que acontece que isso tá por tudo, sabe? É um crime que realmente aconteceu e que inspirou o âmago desse livro, vamos dizer assim. O tio, percebendo que Clyde está trabalhando na produção e que, poxa, é meu sobrinho, aquela coisa toda, não, vamos dar um cargo melhor para o Clyde. Então, o tio oferece para ele um trabalho num setor em que ele era uma espécie assim de chefe, uma espécie de contramestre, vamos dizer assim. Então, ele trabalha numa ala em que as funcionárias são todas mulheres, né? E o Clyde é o cara que manda ali naquele setor. Ele vai aprendendo aos poucos, porque Clyde não tinha muita instrução, aliás, não tinha instrução nenhuma e nem experiência. Ele sempre trabalhou em pequenos empregos. E aí, ele conhece Roberta, que trabalha nesse setor. Roberta veio de uma outra cidade, de uma zona rural, de um lugar muito pequenininho. O pai tinha uma pequena fazenda, era gente pobre, simples. E ela vai para Lycurgus trabalhar na fábrica dos Griffiths, justamente para receber um pouco mais e mandar um dinheirinho para a família. Ela é uma moça bastante humilde, queridinha. Ela é a mocinha da história. E ela é muito bonita, e Clyde, ele gostava muito das mulheres, ele realmente gostava. E ele fica fascinado pela Roberta, por ela ser muito bonita. Ele praticamente suplica para ela ficar com ele. Isso no começo, porque depois que ele consegue, as coisas mudam. Acontece que aí entra Sondra na história. Sondra é uma moça muito rica, da altíssima sociedade. E ela começa a se interessar pelo Clyde. E isso faz com que Clyde rejeite Roberta. O livro é mais ou menos sobre isso. Só que Roberta fica grávida. Eles não conseguem fazer um aborto que na época era proibido. Tentaram o aborto, não deu certo. Roberta começa a botar pressão em Clyde. Clyde percebe que Roberta é um empecilho para ele ficar com Sondra.
Então, o que é que ele decide fazer? Matá-la. Ele se inspira num caso real de um rapaz que estava em um barco, o barco afundou, o corpo do rapaz nunca foi encontrado, mas o da moça sim. E ele pensa: esse rapaz provavelmente nem morreu. É um crime perfeito. E ele tem a ingenuidade de achar que isso é um crime perfeito. Convida a Roberta para um passeio de barco e aí as versões mudam, porque o que realmente aconteceu, somente eles que já estão mortos é que sabem. Nós não sabemos o que realmente aconteceu naquele barco, porque a Roberta morreu e Clyde, ele muda muito de versão, porque logo ele é pego, nega que conhece a Roberta, a polícia logo o desmascara, né? Ele vai a julgamento. Sondra então some, né? Porque ela não quer o nome dela envolvido com isso, e como ela é da alta sociedade, os pais dela a mandam viajar e ninguém sabe nem o nome dela. E, e, e essa é a terceira parte, o julgamento. É uma parte que se arrasta bastante por causa da linguagem, é o julgamento. Aí você tem a versão do próprio Clyde, da promotoria, dos advogados de defesa, mas Clyde é julgado e condenado. Ele mudou muitas vezes as versões dele. Existe por aí um livrinho escrito pelo próprio Chester, que é o verdadeiro Clyde, né? Um livrinho sobre cartas que ele escreveu na prisão. Infelizmente não temos em português. E aí a história termina de um jeito muito, muito, muito triste. Eu fiquei num estado de desolação por vários dias, né, olhando para o nada, tentando entender a humanidade, porque não que eu tenha pena de assassino, mas eu achei assim, como eu vou explicar para vocês, eu achei assim uma pena, um rapaz jovem e bonito perder a vida desse jeito, cadeira elétrica. Não sei. Digam aí nos comentários o que vocês pensam da pena de morte. Nossa, eu acho que eu quero sacudir a internet. Muito obrigado a todos os que participaram, todos os que estão me ajudando, dando força nesse canal que é tão assim, artesanal, tão simplesinho. Eu não sei lidar com a maioria das ferramentas disponíveis, mas eu vou fuçar, vou entender. Meu sobrinho afilhado Jaime está me enviando assim sugestões, ferramentas. Ele vai se formar em ciência da computação, mas para ajudar o Gindo ele é meio preguiçoso. Né? O pessoal disse que gostou da simplicidade dos meus canais, eu agradeço muito pelas palavras, pelo incentivo. E hoje nós falamos então de Uma Tragédia Americana. Eu não queria que esse vídeo se estendesse demais, por isso nós ficamos por aqui. Beijo no coração de todo mundo e em breve nós voltaremos com o livro de dezembro, que eu não sei se vocês lembram. É a História Secreta de Donna Tartt, né? E aqui e ali talvez eu apareça com um ou outro livrinho e também, se for possível, com o livro 1 de Duna. Um beijo no coração de todo mundo, tchau e até a próxima.